Di, E aí, tudo bem? tudo bom, Peraí, graças a deixa eu Deus. tirar isso daqui. Ai, deu. Aí, perfeito. E aí? Ó, o Igor aí. Vamos ver Já, mais quem. já dei um fala aqui o Luiz também tá na live. Tá, beleza. Gente, Ele já tá entrando. Beleza. Vou iniciar aqui comentando. Hoje, gente, é a nossa primeira live, assim, conversando no caso, a minha primeira live, né? Falando com a Di. Hoje a gente vai estar comentando sobre como, assim, o que fez a gente, né, atender os clientes com mais confiança, né? O que foi acontecendo, todo o processo que a gente teve, né? Eu e a Di também. No caso a Diana, eu falo Di, desculpa, né, eu vou até falar mais formal. Tô falando. não, que isso? Então, o nosso objetivo é esse. Então, hoje, no caso, quem estiver assistindo essa live, a promessa é que vocês vão entender todo o processo que a gente passou para estar atendendo, para estar fazendo todo o serviço, assim, com mais confiança, o que a gente aprendeu, no caso a Dina, ela vai falar um pouco mais o que ela aprendeu, todo o processo que ela passou, e, assim, vamos tentar agregar muito para a vida de vocês e vamos para cima. No caso, para quem já estiver na live, vou pedir por gentileza para mandar, compartilhar com alguém que vocês conheçam, que trabalha com serviço, que seja da área de atendimento, de serviços, vai ser muito interessante para a pessoa também estar participando dessa live e, assim, trocando essa ideia com a gente, comentando e participando. Vai ser muito top. Então, eu vou te pedir para se apresentar, pode ficar à vontade. E, gente, boa noite, tudo bem? Muita gente aqui já me conhece, mas nem todo mundo, né? Então, eu sou a Diana, tenho 27 anos, trabalhei com atendimento ao público por 3 temporadas lá nos Estados Unidos e vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre essa experiência, né? Quero agradecer também o convite do Lucas de participar de um projeto tão bacana desse aí e espero contribuir um pouquinho com o aprendizado de vocês também. É Top isso. demais. Vambora. Show de bola. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas, né? Vou começar com a primeira pergunta, mas antes de começar, gostaria de saber se tem alguém aqui que já trabalha com atendimento e vai compartilhar para alguém que trabalha com atendimento. Vou pedir para dizer aqui embaixo, né, nos comentários, que a gente vai dar uma olhada depois, em qual local que trabalha, no que trabalha, para poder agregar também aqui nos comentários e a gente vai ver e poder interagir com vocês. Vou fazer a primeira pergunta para a Diana aqui. Em qual momento da sua carreira de que você começou a atender assim clientes estrangeiros e como foi o primeiro contato para a gente saber um pouquinho mais do seu background? Então, eu sempre fiz inglês desde muito nova e sempre trabalhei com atendimento ao público também aqui no Brasil já. Desde 16 anos eu trabalhava com evento, recepção, cerimonial, esse tipo de evento assim. E Uhum. vira e mexe em alguns eventos desse aparecia alguém, tipo algum estrangeiro, e geralmente na equipe eu era a única que falava inglês. Então, eu já era responsável por atender essa pessoa, né? Então, eu já tinha algum contato assim, mas não muito. O primeiro contato veio mesmo quando eu decidi fazer o primeiro intercâmbio, né, para os Estados Unidos em 2019. Aham. E já na entrevista me colocaram em uma vaga de atendimento direto ao público, sabe? E eu fiquei muito animada, porque tem a ver mesmo com o meu perfil, mas eu fiquei com muito medo também, né, de dar alguma coisa errada. E eu tava ali, né, front of the house, né, que eles chamam a posição. Então, Aham. falei, não, eu tenho que me virar, né? Tem que dar certo. Mas assim, medo normal, né? E aí, chegando lá, eu tive 2 dias de treinamento com uma americana, né? Me apresentaram meu local de trabalho. Eu tive 2 dias de treinamento com uma americana que já trabalhava nesse bar. E aí, depois disso, eu tava por minha conta. Mas assim, sempre com ela ali por perto, caso eu precisasse recorrer, né? Precisasse pedir alguma ajuda e tudo mais. E eu pedi muito, né? Principalmente no começo. E foi muito bom, ela tá ali, me ajudou muito. Mas foi isso. Só quando eu comecei mesmo a trabalhar com isso. Caraca, que interessante. Eu até me identifico um pouco com a sua história, né? Até porque quando eu estava começando nesse universo, também estudando bastante esse idioma, eu também me vi numa situação, não na primeira vez assim nos Estados Unidos, mas num ambiente onde uma demanda muito grande de estrangeiros. E onde eu trabalhava, no caso,
eu acredito que, no caso, eu lembro, pelo que eu me lembro, eu era a única pessoa também que era solicitada, né? Eu ia todo feliz, tipo assim, chama o Lucas, eu ia lá todo feliz e foi assim, uma prática assim absurda, uma coisa assim muito é muito positiva, né? Para a gente principalmente se sentir importante, né? A gente ser um É, profissional desejado dentro desse mercado, né? Que assim, querendo ou não servir, o serviço também é uma coisa importante, uma coisa assim bonita a hospitalidade é uma coisa bonita, sabe? Eu e acredito cada que pouquinho que você sabe faz diferença, né? Uma coisinha a mais faz diferença. sim, isso é É louco, isso. absurdo. Então, a próxima pergunta que eu posso fazer para você, Di, quais foram os maiores desafios que você enfrentou, né, no começo ao falar inglês no atendimento? Assim, os primeiros desafios, resumindo. Ah, eu acho que termos muito específicos, sabe? Tipo, que eu não estava acostumada, né, na época. Eu fazia curso de inglês e aprendia gramática e tal, né? O padrão de um curso de inglês. Aham. Mas termos muito específicos. Por exemplo, a primeira vez que eu escutei OJ na minha vida, eu falei assim, que é isso? Que esse cara tá pedindo, né? Uhum. Aí eu falei, sei lá, e fui, perguntei à minha supervisora, ela riu, porque, tipo assim, pra eles é uma coisa muito comum, mas pra mim não era. E aí eu descobri que é suco de laranja, né? Porque é orange juice. E aí Ah, eles faziam o favor de abreviar e fica OJ. Mas assim, não ia saber nunca. Aí, por exemplo, um whisky neat, que é sem gelo, sem nada, né? Também não sabia no começo. aham. Ou um drink skinny, né? Sem muito açúcar e tal, uma versão magra da bebida. Pô, esses que não pega, Esses hein? termos específicos me pegavam muito no começo, sabe? Porque são coisas específicas. E isso varia até lá dentro dos Estados Unidos mesmo. Às vezes, em uma região, eles vão pedir neat, e em outra, eles vão ter outra expressão para pedir a mesma bebida, sabe? Então, Sim. é isso. Clientes diferentes pediam de jeitos diferentes também. Então, esses termos me pegavam bem no começo, mas aí eu perguntava a ela e dava tudo certo. Sim, poxa, e eu também, assim, até no próprio momento do The Heinz, né, na empresa que a gente estava, teve coisas que eu aprendi que foram muito interessantes, né, que quando eles misturam algumas coisas, né, por exemplo, Coca-Cola com suco de groselha, né, eles chamam de, caraca, como é que eles chamam aquele negócio mesmo? De Roy Rogers. Roy Rogers, sabe? Tipo, É. são coisas nesse sentido que Uhum. a gente vai descobrindo e aí Você não igual vai tem, saber. é, eu acho que o que eu mais vi saindo foi o Sherry Temple, um negócio assim, que é O o de Sprite. Sprite. Aham. É muito famoso. Uhum. Pô, É então, isso super quando a gente doce, mas é bom. vai descobrindo e fica tipo, cara, como assim? Eu nunca ouvi É. falar disso na minha vida, sabe? E o pessoal, assim, tem E é assim, você trocentas. só vai descobrir quando alguém te pedir e você procurar saber o que é. Procura. Não tem como a gente, tipo assim, assim, tem muita coisa que a gente vai pegar estudando, vendo, mas só que no dia a dia, assim, só tendo essa imersão, assim, né, que a gente vai ver muita coisa bacana, né? Sim. Beleza. No caso, pô, eu fico muito grato aí, o pessoal tá entrando, tá falando aqui, ó, sou eu, Sim, tô Jeremias. vendo todo Ei, mundo. O Jeremias. Jeremy. Ei, Jeremias, tudo bom, cara? Acho que o Gabriel também entrou aqui, né? Vou dar um wave aqui. Aham. Carol tá aí. Caraca, tem uma galerinha maneira. Muito bom. Show de bola. Então, eu vou fazer a terceira pergunta. No caso, teve Uhum. alguma situação marcante, assim, que você, engraçada, tensa, assim, que você nunca esqueceu nessa jornada, assim? Deixa eu ver. Eu acho que às vezes algumas coisas engraçadas, outras nem tanto, né? Mas clientes que pediam coisas muito específicas. Por exemplo, Aham, pediam alguma coisa muito difícil e teve até uma vez que o cliente pediu uma coisa que não existia. Tipo assim, era um grupo, isso de brincadeira, né? Não por maldade, mas eles viram que eu não era de lá e eles pediram um drink, tipo assim, uma bebida que não existia. E aí eu fiquei assim, nossa, o que será isso, né? Na hora eu falei, eu não sei se a gente tem isso aqui, mas pode deixar que eu vou conferir, né? Aí a mulher dele começou a rir e falou assim, não, ele acabou de inventar isso e tal. E isso era engraçado, sabe? Ou quando a pessoa pedia alguma coisa muito específica, eu ficava meio tensa, assim. Tentava anotar o máximo possível, mas às vezes o cara pedia
um drink que era assim, uma bebida alcoólica com um suco ou um refrigerante, Uhum. mais um, tipo assim, um splash de algum suco, né? Tipo uma laranja espremida. Ou então uma rodela de limão. E assim, o cara queria coisas muito específicas no drink. E aí isso me pegava um pouco, sabe? É, mas tudo bem. Pérolas de cliente, né, em geral. Tipo, teve uma cliente lá que me perguntou se eu morava perto de Portugal, porque eu falava português. Eu falei que eu era do Brasil, né, e que a gente falava português, e aí ela perguntou: é perto de Portugal, né? E eu fiquei desconcertada para responder, né? Eu falei assim: ah, não, não muito, não é muito não. E aí a amiga dela que tava com ela falou: você tá ficando louca? Tipo, é do outro lado do oceano, não, não tem como, não é nada perto. E Aham. aí, isso é história legal, né, de atendimento. Teve uma vez também que eu atendi um pai com uma criancinha na piscina, e aí eles Uhum. pediram várias coisas, tipo assim, demandaram muito, né, do atendimento. Eles pediram água, a menina queria perguntar se tinha algum brinquedinho, alguma coisa assim. Eles pediram refri, sorvete, ele pediu bebida e tal. Coisas bem, assim, demandaram muito da minha atenção e eu atendi eles bem, eu acho, né? E Uhum. aí, quando chegou a conta dele tinha dado uns US$ 25, que não é uma conta muito alta, e ele me deu Uhum. US$ 100 de gorjeta. Que isso? Então, Uhum. tipo, é um absurdo, né? E Pelo aí eu amor. fiquei chocada. Isso é uma coisa que eu guardo até hoje também, é legal. Sim, E, sei lá, acontece. É sim. bacana, tem umas histórias dessas boas. E eu podia ficar muito tempo aqui falando, mas Não, basicamente é isso. sempre tem uma pérola, né? Igual, Sempre. teve eu acredito que também, para quem já viu, né, tem aqui no canal, no profile, né, do Target English, uma situação real, né, quando o cliente veio me perguntar, tipo assim, você me indica alguma coisa, né? Também, eu acho que tem até um vídeo também que a gente comenta sobre recomendações, que, pô, é muito comum. Aí, no caso, veio me perguntar, qual drink você me indica? Aí eu falei, cara, se eu fosse pedir um drink hoje, eu pediria uma caipirinha, porque é o meu drink favorito, eu gosto bastante. E, no caso, estavam dois casais, né? Aí o primeiro casal estava sentado mais perto de mim, né? O rapaz no meu lado direito e a menina no meu lado esquerdo. Quem estava fazendo a solicitação foi a menina, né? Ela estava me perguntando. Aí eu falei, pô, se eu pedir uma caipirinha, porque eu gosto, mas só que não tem aqui. O destilado, né, que é a cachaça, é uma coisa que não está tendo aqui no bar. Eu não sei se é uma coisa que não tem nos Estados Unidos, né? Eu posso me corrigir se eu estiver errado. Mas só que no caso, onde a gente estava em Michigan, não tinha lá no bar. Beleza. E aí, beleza. Aí o cara me perguntou, poxa, então você é do Brasil? Eu falei, pô, sou sim. Ah, lá vocês falam o quê? Francês? Pô, É assim. chutou pesado, pesado. Ele chutou nem perto, sabe? Nem É. perto. Então, galera, se vocês que estão ouvindo aqui, mais uma vez, pedindo para interação, se você conhece alguém que trabalha nessa parte de serviço, vou pedir mais uma vez, assim, para estar mandando para alguém, compartilhando, para poder fazer parte desse bate-papo. A gente está no começo aqui ainda, né? E se você que está assistindo, trabalha já na área de atendimento, bota aqui nos comentários se você já teve algum momento assim que você se sentiu desconfortável, não teve tanta confiança, de 0 a 10, em qual momento assim que você se sentiu abalado assim pelo atendimento. Porque é Ou alguma difícil, história engraçada também, né? Pode não é? contar. Eu vi uma aqui, ó. Vou ler. É, uma vez a cliente estava com frio e pediu um blanket, levaram vinho branco. Bizarro, bizarro. E acontece, tá? Ai, meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Foi boa, foi boa. Cara, beleza. No caso Então, mais uma pergunta. Como você, assim, se preparou, né? Chegando na parte que é interessante. Como você se preparou ou treinou, assim, né, o inglês para se sentir mais confiante no seu atendimento? Ah, eu Eu já, como eu te comentei aí no começo, né? Eu já fazia inglês por uns 9, 10 anos mais ou menos, e fiz algumas provas para certificação, tipo TOEFL, Cambridge e tudo mais. Mas eu Uhum, só me senti confiante mesmo depois que eu comecei a trabalhar com isso, né? E peguei o jeito. É clichê, as pessoas falam que você tem que praticar mesmo e tal. uhum, E, e assim, mas é verdade, sabe? Não, não é.
não é mentira nenhuma, não é exagero, não é nada. Você realmente tem que praticar aquilo ali pra você pegar confiança mesmo, pra você, para ter essa, tipo, virada de chave, sabe? Uhum. Pra, pra pegar o jeito mesmo. Só assim. Sério. E uma coisa que eu sempre falo, né, assim, para quem está começando essa jornada, para quem está chegando aí, vi que o rapaz chamado Leonardo também entrou, seja bem-vindo. Para quem está começando a jornada, eu acho que é muito interessante também a gente aprender o vocabulário, seja o que for, dentro do que a gente já está inserido, principalmente tipo para facilitar o aprendizado, porque quando a gente pega o vocabulário de um conteúdo assim que a gente já está vivendo, fica muito mais fácil. Você sempre vai estar revisitando, e essa parte da gente estar sempre conferindo o estoque, né, tipo o vocabulário que a gente já está adquirindo, é uma coisa que vai acelerar muito o processo. Acelera muito, tipo, você visitando, tipo, se eu aprender um vocabulário hoje, uma frase, para estar atendendo melhor, amanhã pode surgir a oportunidade de estar falando pessoalmente aqui no Brasil. Tipo assim, óbvio, numa situação de imersão vai ser 100% do tempo. Mas numa situação de Sim, assim, atendimento aqui no Brasil, obviamente você estudando com foco assim, né, esse vocabulário vai ser um ponto-chave assim, que vai ser um diferencial tremendo. sim. Vamos ver aqui a menina. Tem mais história engraçada aí, ó. Aqui, eu tinha um amigo que trabalhava comigo, que o apelido dele é Dudu. Fiquei o dia todo chamando ele de Dudu. Fiquei sabendo depois que os americanos falam que Dudu é cucuí. Sério isso, cara? Que loucura. Muito bom. Cara, eu não sabia dessa, não vai correto. Beleza. Então, Gi, vou trazer mais uma aqui para estar esquentando aqui o conhecimento da galera. Em quais lugares, assim, em quais lugares, o tipo de restaurante você sentiu, assim, sentiu que foi onde você mais aprendeu com contato, assim, com o estrangeiro? Um lugar que você, assim, disparou, você conseguiu absorver e teve bastante contato. Então, eu trabalhei em um dos resorts. Eu trabalhei. Nos dois eu trabalhei com contato direto ao público, né, e tal. Mas em um tinha gente de todos os lugares, né? Era uma referência nacional, então tinha gente de todos os estados, praticamente, dos Estados Unidos, e gente de outros países também. Então, nesse, eu trabalhei. Foi em Idaho, né? Esse Uhum. resort. É um resort muito famoso, muito antigo, e vai gente de todos os cantos do mundo mesmo, né? E nesse lugar eu pude ter contato com muita gente mesmo de países e estados diferentes e com sotaques diferentes, né? Isso me ajudou muito, sabe? Uhum. É, foi muito bom para aprender jeitos de falar diferentes, né? Às vezes para falar a mesma coisa, um sotaque Uhum. diferente ou até uma expressão diferente. Então foi muito enriquecedor isso. O que Imagina. eu trabalhei em Michigan, né? Que é o que a gente trabalhou mais ou menos junto, Aham. no mesmo setor, né? É mais local, né? Você sabe disso. Ele é referência local ali. Então, o pessoal de Michigan mesmo vai para lá, o pessoal dos estados vizinhos. É bacana. A gente tem também contato com bastante gente. É, com outros intercambistas também, o que é legal, né? Não deixa de ser um treino. Aham. E, e é isso. Mas para melhorar mesmo o inglês, acho que quanto mais variações você puder conhecer, melhor, né? Então, foi isso. Esse foi bem importante pra isso, sabe? O outro era Pô, mais local, menor mesmo, mas era bom demais também. parece ser um lugar bem interessante, assim, né? Você fala, É, tipo, quanto maior o desafio, mais coisa a gente aprende. Aí eu acho que por isso que é. marcou. Chegou mais um rapaz aqui, né? Por último, nosso amigo Renato Lopes. Seja bem-vindo à nossa live. Se você já faz parte da área de serviço, assim, peço que você também participe, comente, fale de onde você trabalha, se você o foco está aprendendo inglês. A gente hoje está falando, mais uma vez citando para quem já está na live, a gente está falando hoje de como atender, né, o passo a passo que a gente, assim, tudo que a gente passou para estar atendendo com mais confiança, né? E o que fez a gente atender com mais confiança. E quem ficar até o final, logicamente, eu vou estar disponibilizando um link
para estar assim, acessando esse material que a gente está falando hoje, que vai estar fazendo download de uma forma tranquila, gratuita, sem estresse, vai estar acessando e podendo estudar, revisar, se tem interesse. Eu vou seguir com mais uma pergunta aqui para a Di. Eu acho que essa aqui é muito interessante para quem está no começo, que é assim, o que você acha mais importante, na sua opinião? O que você acha mais importante? Você se comunicar com perfeição ou você conseguir se expressar de alguma forma no atendimento? Tipo assim, o que na ponta do lápis assim é mais importante? Sim, então, eu acho que conseguir se comunicar, né? Ter boa vontade, disposição de melhorar, né? Às vezes, até durante um atendimento, a gente fala alguma coisa e o cliente dá uma corrigida ali na hora e tal, né, entender aquilo como uma oportunidade de melhorar e tal. Certeza que já Hum, aconteceu com mais de uma pessoa aqui, provavelmente com você. E assim, é isso, ter disposição mesmo de melhorar. Já é sua segunda língua, né? Então, sim. assim, não ficar bitolado com isso, tipo assim, não falei numa gramática perfeita, não falei no tempo gramatical perfeito, sabe? Não precisa disso, sabe? Às vezes o americano mesmo não fala assim, né? E como eu falei, já é uma segunda língua, né? Então, ficar tranquilo quanto a isso. E mas ao mesmo tempo ter uma base, sabe? Ter uma base teórica, ter algum conhecimento justamente para você conseguir passar sua mensagem com clareza, né? Sim. Então, eu acho também que não serve, não adianta só desembolar. Não estudar nada e não saber nada e falar assim, eu desembolo na hora. Não dá certo, eu acho. Sabe? Às vezes a pessoa vai passar uns apertos que não tem necessidade, não vai Verdade. conseguir ser muito clara, pode correr o risco aí de falar alguma bobeira. Então, assim, acho que com certeza se comunicar, mas Uhum. não só, sabe? Não é uma coisa, tipo assim, exclusiva. Sim. E não ficar muito preocupado também com sotaque, né? Eu tava falando no começo para não ficar preocupado numa pronúncia perfeita e tal, porque Uhum. todo mundo tem sotaque, inclusive quando os americanos ou outras pessoas, né, de outros países vêm pro Brasil, eles falam, os que falam português falam com sotaque, né? E a gente acha isso engraçado, bonitinho, Sim. então também não precisa preocupar em não ter sotaque nenhum e falar um inglês perfeito. Mas saber o suficiente, né, para conseguir uma comunicação básica e a partir daí você melhorar, Sim. com certeza. Tem um pouquinho dos Engraçado é dois. que a gente recebe, né, tipo, o pessoal que é de fora, os gringos, né? Às vezes o cara chega falando aqui, samba, caipirinha, E a gente mulata, acha lindo, né? é perfeito. Não, poxa, o cara tá desenrolando, que isso? Aí o processo natural de aprender começa a falar uns palavrões ali e aqui. É muito engraçado, né? Toda essa interação, assim, quando tá no começo, a gente sempre cai pra falar umas bagaceiras, mas é normal. A gente acha Sim. super bacana. Vendo aqui, ó, a nossa menina aqui, a Adriana, né? Mandou umas palmazinhas para nossa Diana. Uso bastante a frase My English is work in progress. Esse É é isso aí. muito bom. Sempre tá, sempre tá. Você pode ter o melhor inglês do mundo, ele vai continuar melhorando, ele tá sempre melhorando. Exatamente, não tem essa. Comunicação é tudo. Falaram aqui que é Rio de Janeiro, Assador Rios. Casa gigante também aqui, fortíssima. Vamos ver se alguém mais comentou. Não falaram mais, não. Então, vamos seguir aqui. Quero trazer mais uma coisa que pode ser alguma dúvida, né, das pessoas que estão aqui. Se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito diferente para aprender o seu inglês, né, no aprendizagem de inglês? O que você poderia ter, assim, olhando para trás, poderia acrescentar assim, no seu aprendizado? Eu acho que eu não faria muita coisa diferente, não. Sabe? Acho que foi um caminho bacana que eu trilhei aí, mas acho que eu falaria para a Diana do passado não ficar tão nervosa, não ficar tão tensa assim, porque eu tinha o conhecimento teórico, que Uhum, como eu falei, eu acho bem importante, mas e eu já estava inserida naquele contexto ali de trabalho lá e prática e tal. Então, com essa base e estando nesse lugar de prática, uhum,
segurança para atender, né? A confiança e tal, viriam naturalmente, né? Com o tempo. Então, talvez eu desse esse conselho aí. Mas tudo bem também. Às vezes a gente ficar um pouquinho inseguro faz a gente prestar mais atenção nas coisas, né? A gente não ficar seguro demais faz a gente ter mais cuidado e mais Uhum. empenho para falar e tal. Então, é isso. Tem nada é tudo de tudo ruim também. Eu também costumo dizer que, assim, para quem já está na área de serviço, é melhor você atender, mesmo sendo atrapalhado. E no caso, fazendo uma analogia, né, com quem está falando inglês, você vai tentar se comunicar, você vai usar o seu inglês, que você já tem inglês ativo, né? Obviamente a gente vai estudando. É muito bom você criar um inglês passivo, né? Tipo um conteúdo, um vocabulário passivo, para você poder em algum momento você, poxa, relembrar e poder tornar o seu vocabulário ativo, que tem essa diferença assim. Uma coisa que eu posso até comentar em, sei lá, em um vídeo, uma coisa, é porque é importante, né? Às vezes a gente estuda, mas só que aquele vocabulário está lá, mas só que a gente nunca usa. Ah, eu sei, eu entendo, mas não uso. É, Então é importante a gente se arriscar mesmo, botar a cara a tapa, sem medo, assim, aprender como uma criança. Tem várias técnicas, né, que a gente pode falar, por exemplo, aquela shadowing, né, que você imita a coisa que você escuta, processos também de flashcard, também, que é uma coisa importante também de estar utilizando. Isso tudo, poxa, faz a gente decolar no inglês, poder usar com mais segurança o vocabulário que a gente está aprendendo. Poxa, tem um pessoal que sim. tá jogando comentário Ó, agora aqui. tem coisa aí. Deixa eu ler, deixa eu ver. A Carol, no início Ah, eu me preocupava muito em ter um inglês tecnicamente perfeito e a comunicação não fluía. Depois que a gente perde o medo de errar, fica muito mais fácil. E o Luiz falando, né? O erro vira parte do processo, vira mesmo. E principalmente no dia a dia. É muito difícil ser espontâneo se você fica muito preocupado em falar tudo certo. E é exatamente isso, né? A gente perde um pouco da nossa espontaneidade mesmo, como ela falou, preocupado demais em falar tudo perfeitinho. E como eu falei aqui, né? Nem os americanos falam, na maioria das vezes. Leana falou, e para quem não tem, quem ainda não fala inglês e tem interesse em aprender, para fazer um intercâmbio. Aprenda o básico, eu acho, como eu falei, e vai, sem medo, né? Saiba o básico para não saber. Tem gente que me pergunta isso, mas e se eu não souber muito e tal? Eu falo isso, eu também não sabia tanto quando eu fui a primeira vez. Mas eu acho importante fazer um curso básico para a pessoa não chegar lá e passar nenhum aperto, tipo, precisa ir no mercado e precisa comprar alguma coisa e não consegue achar aquilo, não sabe perguntar também, ou tem alguma alergia, não consegue falar num restaurante, ou sei lá, dá um azar, passa mal, imagina como é que você vai no médico e não fala, não consegue falar o que que você tá sentindo. Então, assim, caramba, que B.O. é necessário ter um conhecimento básico, eu acho. Mas sabendo aquilo ali, o suficiente pra você não passar aperto, aí o resto você desembola. Aí sim. Com Não certeza. dá é pra ir sem saber falar nada, eu acho. Eu não faria, tem gente que faz, eu não faria. Não, você é louco. Eu acredito que faz parte do planejamento, né, de uma viagem você, poxa, minimamente, igual você falou, né? Minimamente saber o básico. Tipo, assim, você, quero viajar. Mas como é que você vai viajar se você, tipo, não está se preocupando em tomar, tipo, saber pelo menos o mínimo de comunicação? Fica muito Sim, difícil. Você é louco. Então, aproveitando que não tem. Gente, se você tiver também mais perguntas, pode ir inserindo as perguntas aí, que daqui a pouco a gente vai responder tudo. Vou trazer mais uma pergunta para a Di, beleza. para a gente poder falar mais sobre o conteúdo de hoje. Então, no caso, quais são as frases que mais agregam para o seu atendimento e que foram um gatilho para atender com mais confiança? Eu acho que frases padrão, tipo assim, algumas palavras-chave, algumas coisas assim, de atendimento mesmo, sabe? Uma coisa Uhum, específica, tipo alguns jeitos de iniciar um diálogo, abordar um cliente, né? Tipo, é, how can I help you? Ou What can I get for you today? Alguma coisa assim, para uhum, começar esse atendimento. E as frases também, né? As perguntas para, tipo assim, ter certeza que tá tudo bem. Perguntar se ele precisa de mais alguma coisa, se tá tudo bem mesmo, se ele quer alguma outra coisa,
antes de fechar a conta, né? Alguma coisa assim, para ter certeza que tá tudo bem e que o atendimento foi bom, né? Que as necessidades dele foram atendidas ali, né? Da Sim. melhor forma possível. Eu acho que com isso a gente fica bem mais tranquilo já. Você sabendo que você tá prestando um serviço legal, né? E sabendo como perguntar aquilo, Uhum. sei lá, eu ficava bem mais tranquila sabendo isso. Sim, Me podendo ajudou bem. entendendo assim, sabendo as necessidades e É, os estágios de satisfação do cliente, né? É igual uma coisa bem comum também, a gente muitas pessoas perguntam, né? How did you find the steak? How did you find the food? isso. Perguntar se Como, estava tudo, se atendeu as expectativas, né? Se a comida estava como ele esperava. sim, poxa, é Sim, interessante essa parte também de se preocupar com, principalmente, né? Você vai atender com mais confiança se o cliente sentir confiança em você, tipo no que você sim. está fazendo, saber se está fazendo um serviço Ele vai te dar completo. uma gorjeta maior também, isso é Com legal. Isso todo mundo certeza. quer saber, né? Todo mundo se interessa por essa parte, então A parte de é isso. hospitalidade tem suas vantagens. É. Aqui, no caso, ó, tem um rapaz, ó, o Rogério falou que coloca emoção no estudo, que também é uma coisa muito interessante, né? Um gatilho fortíssimo, né? Emoção no estudo. Sim. O Luiz falou que decorava várias frases prontas e rezava para não sair do planejado. Funciona, às vezes dá errado, mas costuma funcionar também. Costuma, funciona, funciona. Ah, esse rapaz é muito bom, cara. Tipo, tem que dar tudo certo. Se der errado, você pergunta o quê? Pede pra repetir, sei lá. Isso. O pessoal não tem estresse, tipo, tem muita gente que, É, até na minha experiência, teve pessoal que, assim, por mais que eu às vezes eu não sabia uma palavra específica, eu ficava tentando, batendo cabeça, achando que, pô, foi um desastre. Mas o pessoal depois, quando tudo dava certo, fala, cara, você tem que entender que essa é sua segunda língua, você, assim, tá, assim, disparado na nossa frente, que a gente tá falando só o inglês exatamente. aí você tá desconfortável, tá num lugar onde você, assim, não é onde você cresceu, não conhece todo mundo, sabe? Você tá se expondo ao desafio. E isso que Sim. faz toda a diferença. A gente poder, eu acho que o que faz diferença, né, atender o cliente com confiança na real é quando você se entrega e faz as coisas como se fosse uma criança. Igual, tipo, a E as criança. pessoas tendem a valorizar isso, eu acho. Os contatos, né, com cliente que eu tive, Aham. me mostraram bem isso. As pessoas tendem a valorizar aquela sua tentativa ali de melhorar e falar o inglês melhor possível. Uhum. E se eles te corrigem ou alguma coisa assim, você recebe aquilo bem e tal, e tá ali disposto a melhorar, eu acho que eles veem com bons olhos isso, sabe? Isso é legal. Sim, pô, isso é louco. O pessoal gosta muito. Então, eu acredito que agora chegou o momento da gente trazer um pouco de prática, né, para a galera. Então, antes da gente começar, já agradeço muito a Dita participando aqui, sou muito grato por estar trazendo esse conhecimento que você assim adquiriu com o passar do tempo. Acho que Imagina. é muito importante assim divulgar para todo mundo assim que está na área de serviço, hospitalidade e quer iniciar, né, esse processo. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem, óbvio, né, mas você está buscando já é o primeiro passo, né, de estar buscando se comunicar, buscando aprender alguma coisa diferente. Poxa, isso não é só bom, né, para você. Por exemplo, a gente está falando de inglês para restaurante, mas poxa, imagina, você sabendo esse vocabulário, você pode pegar para viagem, sabe? Tipo, isso já é um gatilho muito forte para você estudar para outras coisas. Tipo, poxa, aprendi vocabulário daqui, aí daí eu já aprendo sobre viajar, pegar um avião, um passaporte, isso tudo faz parte, é Sim. consequência. Aqui, ó. Quando sai do script Sim. cara, esse pessoal é muito bom, cara. Aí entra a sua desenvoltura, seu Sim, jogo de cintura. exatamente. É o poder do improviso, né? Então, disse, tá preparada para a gente trazer um pouco de prática aqui para a galera? Vamos, ué. Tá. No caso, a gente vai fazer uma simulação, assim, de uma conversa muito comum, né, do atendimento, para a gente poder passar um pouquinho de vocabulário para todo mundo aprender um pouquinho e
a gente mostrar também alguma questão de pronúncia, e se tiver alguma dúvida em relação a isso, vai estar tudo no material complementar, que para quem já está ficando aqui, né, vai estar disponível em forma de link. Eu vou estar postando em algum momento e vou dizer essas instruções assim para a galera. E vai estar lá tudo explicado, não precisa ficar com o coração aflito. Vamos lá. No caso, a Di, né, a nossa server, que é a nossa garçonete, no caso server, né, que faz o serviço, e eu vou ser o customer, o cliente da vez. Então eu vou chegar, né, cumprimentar e abordar e falar. Essa parte eu anotei, viu? Porque não podia deixar passar. Mas enfim. Hi there, do you have any food allergies I should know about? Yes, I'm lactose intolerant. I need something dairy-free. Got it. A great dairy-free option is our grilled vegetables. No cheese, no butter, just olive oil and vegetables. Sounds perfect. I'll take that. Thank you. You got it. I'll put that in for you right now. Poxa, muito Então, tudo. traduzindo aí, é um diálogo básico para quem é intolerante à lactose, né? Chega no restaurante e pede um prato que não tenha lactose, né? Não seja preparado com manteiga, nem leite, nem nada disso. E E isso é uma coisa muito importante, né? É muito comum os clientes chegarem e falarem: eu tenho intolerância à lactose, ou a glúten, ou nut allergy, que é muito nos Estados Unidos, né? Mas é, nenhum tipo de castanha, amêndoa, amendoim, nada disso. Então, Nozes em geral, não né? pode ter, né, essa contaminação no preparo. E isso é uma coisa muito importante para quem trabalha com atendimento, porque alergia é sério, né? Coisa séria. Então, é importante saber isso. Caríssimo, vai custar a vida da pessoa se der esse mole, né? E o seu emprego, né? Enfim, na melhor das hipóteses. Na Então, melhor das hipóteses, o emprego. é. Então, beleza. Então, para quem quiser, esse material que a gente acabou de falar, né? Tipo, não sei se alguém acabou de chegar aqui, né? Fala, qual é, tropa? E aí, meu mano, tudo bom? Seja bem-vindo. A gente já... How are you doing? I'm great, thank you. How about yourself? O cara já tacou em inglês aqui, ó. Tá fluente. Então, esse conteúdo, esse material vai estar disponível. Eu vou botar nos stories, né, o link para quem participa, para quem está participando da live. Vou deixar disponível nos stories para fazer o download. Só clicar no link e ser feliz, poder olhar tudo que a gente falou e também poder estudar e ver traduções e assim o conteúdo na íntegra. E para fechar, a gente chegando mais para o final, assim, né? Eu gostaria de perguntar para a Di se você teria alguma dica, né, para quem tem vergonha ou medo de falar inglês com clientes, assim, o que você poderia trazer? Assim, a gente já falou muita coisa, né, mas o que você poderia trazer para essa galera que trabalha com serviço, que quer perder essa vergonha e medo? Eu acho que primeiro ficar tranquilo, né? Por mais difícil que isso seja, quando você está atendendo um cliente que não fala a sua língua, né? E às vezes ele tá te atropelando com o pedido, falando tudo muito rápido, e você tá só anotando com medo de perder alguma coisa, né? De esquecer de alguma coisa ali. Uhum, E a gente fica tenso mesmo, eu fico do mesmo jeito, né? Cada vez menos, mas ainda fico. uhum, E, e ficar tranquilo mesmo, treinar, porque não adianta também, como eu falei, né? Lá no começo, não adianta só desembolar se você não tem conhecimento básico nenhum, né? Então treina, pega essas palavras-chave, pega essas frases, é, alguns vídeos que eu já vi que você postou também, né? De atendimento, como que funciona e tal. uhum, Então, treina para não passar vergonha também, é importante, né? Mas se precisar, pergunta de novo, né? Não entendeu, pergunta de novo. Geralmente os clientes não se importam em repetir. Às vezes não pegou alguma coisa, você pergunta de novo. Bom, uma coisa que eu faço às vezes, eu percebi que o cliente ficou um pouco incomodado em repetir alguma coisa que ele já tinha falado. Eu falo, não, só para eu ter certeza que eu não estou esquecendo nada, para ter certeza, tipo assim, né, que o seu pedido vai vir certinho. Então, assim, justificar de alguma forma, né? E baixa o material que vai ser disponibilizado. aham, Estuda com o Lucas.
Isso é tudo dica que eu dou. Não, Então, mas, gente, de verdade, faz mesmo, baixa o material tá aí sendo disponibilizado gratuitamente. Eu gostaria de ter um material desse quando eu comecei a atender e tenho certeza que vai ajudar muito. E principalmente de uma pessoa que tem o mesmo, uma experiência bem parecida de atendimento ao público e tá sempre fazendo conteúdo aí legal, né? Relevante e legal para esse público. É muito legal ter um material direcionado para isso. Então, é isso. poxa, muito obrigado, Gi. Então, só mais um recado, né? Já puxando o gancho, já que ela fez todo o serviço de falar, estuda com a gente e tal. Mas quem está aqui não deixa de seguir a gente, né? Para poder ver, no caso, a página do Target, para poder continuar vendo todo o material que a gente está trazendo, né? Assim, focado literalmente para a área de atendimento e serviço. Que assim a gente vai trazer experiências, vídeos com um tom um pouco às vezes mais cômico, né, mas com experiências reais, com conteúdos reais e coisas reais que podem agregar muito para o atendimento e às vezes dar um insight para você até mesmo melhorar, né, uma pronúncia que você tem, se você já está estudando, se você já tem um vocabulário, obviamente pode melhorar, nunca é demais, né? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, se a Di quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Ah, acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria te agradecer mais uma vez o convite, falar que eu fiquei muito feliz e honrada de receber esse convite. Topei na hora, lógico. E muito legal mesmo participar disso, desse projeto tão legal. E espero que ajude muitas pessoas mesmo, que tenha um impacto muito bom aí na vida de quem trabalha com isso e ajude mesmo quem tá precisando. Eu É acho que, isso. eu acho que o Edu, né, falou aqui, ó. Eu ficava muito nervoso quando eu atendia, mas com o tempo você vai pegando o jeito. Eu nunca tive vergonha de perguntar de novo. Isso é muito importante. Eu acho que é Isso o aí, principal diferencial, né? Você, assim, isso. tipo, tem um pouquinho da vergonha, essas coisas. Aqui, olha o famoso Dudu da história aí. Ah, tá. A ele aí. Ele é o famoso da história. Você tá na comédia. Mas é isso, gente. Assim, eu que agradeço também a sua participação, foi muito importante. Acredito que a galera aqui também prestou atenção e também pegou alguma coisa de Todo mundo que vocabulário. interagiu aí, muito Muito obrigada. obrigado. Obrigado demais. Então é isso, gente. Muito obrigado, boa noite e até uma próxima.